Bora falar também no nosso vídeo hoje sobre as prováveis escalações dessa partida que acontece nesse sabadão, às 7 horas da noite, no estádio da Serrinha, entre Goiás e Fortaleza, pela 29ª rodada da Série A da competição. Uma partida assim que tem uma cara de decisão, principalmente daqueles times que estão ali embolados no meio da tabela. Fortaleza aparece com apenas 3 pontos de distância do time esmeraldino, atualmente na 14ª colocação com 34 pontos. O Goiás na 11ª com 37, ou seja, um jogo direto, né, para as pretensões dos times que hoje preocupam mais. O Fortaleza tem uma pontuação menor, mas já está de olho também, porque não em uma competição internacional, e livrar de vez dessa zona de rebaixamento, né, que sempre dá aquele friozinho na barriga quando começa a chegar um pouquinho mais perto. Em relação à zona também, hoje o primeiro time aparece com 30 pontos, que é o Cuiabá, né, na 17ª colocação, então pelo menos uma condição razoável no maior do Centro-Oeste nesse momento, e caso vença também, aí já dando uma maior tranquilidade para essa reta final do ano. Pelo menos duas notícias importantes: a volta de 2 jogadores que estavam suspensos no último duelo contra o Botafogo e fizeram uma falta gigantesca, né? Tanto o centroavante Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Nacional com 15 bolas na rede, voltará no lugar do Nicolas, né, ali na camisa 9, na teoria, e também no lateral esquerdo, Sávio, que retornará de suspensão, na vaga também do Danilo Barcelos, que está suspenso, né? Tanto o Danilo Barcelos quanto também o Felipe Bastos, 2 jogadores que são mais reservas, né, do que titulares, acabaram levando os seus cartões ainda nos minutos finais e cumprirão suspensão nesse jogo contra o Fortaleza. Segundo informações do Globo Esporte, estou gravando esse vídeo ainda nessa sexta, né? Então por isso que ainda não tem essa confirmação. O atacante da Belmonte é o único que aparece com a maior possibilidade de integrar o time titular. Não dá para garantir, já que ele teve aquela sua lesão, né, na coxa, na posterior da coxa, ainda no jogo contra o Flamengo, então não dá para cravar esse retorno contra o Fortaleza, assim também como o atacante Vinícius. O Caetano já está descartado para esse duelo, mas pelo menos o Lucas Alder fez uma grande partida, mais uma, né, dele com a camisa do Goiás nessa Série A do Brasileirão, vem gostando bastante das suas chances. Então hoje a provável escalação do Goiás seria com o Tadeu no gol, o Maguinho na lateral direita, 2 zagueiros, o Lucas Alder na direita e o Reinaldo na esquerda, com o lateral e também o Sávio. Meio de campo com o Auremir, Matheus Salles. Se o Vinícius for jogar, ele entraria nessa condição, na teoria, né? O Marquinhos Gabriel mais na frente, e lá no ataque com o Dadá Belmonte, caso ele for titular, se não o Renato Júnior, Pedro Raul e um pouquinho mais avançado o Dieguinho. Acontece da seguinte forma, né? Fica um pouco meio bagunçado se a gente olhar essa escalação apenas pelos nomes, mas vamos lá. Se o Vinícius nem o Dadá Belmonte jogar, quem vão nos seus lugares, né, seriam aí tanto o Matheus Salles compondo o meio de campo e o Renato Júnior lá na frente. Dessa forma o Dieguinho passaria a atuar mais como um meia esquerdo, até mesmo um ponta direita no ataque. Caso o Vinícius e o Dadá Belmonte, né, sejam os 2 titulares, aí sim eles fazendo o trio de ataque lá na frente com o Pedro Raul e deixando atrás apenas o Auremir como o primeiro volante, um Dieguinho como um jogador que ajuda mais aquela meia direita, né, tanto os meio-campistas quanto também o lateral direito Marquinhos Gabriel e o lateral direito Maguinho e o Marquinhos Gabriel sendo aquele terceiro homem no meio de campo. Então a gente tem essas dúvidas ainda, mas pelo menos, olha, se um desses pudessem ficar à disposição, escolheria principalmente o Dadá Belmonte, mas qualquer um, sabe, só para dar um pouquinho mais de profundidade a esse time, mas só com as voltas do lateral esquerdo Sávio e do atacante Pedro Raul já faz uma diferença muito grande para esse jogo fundamental, né, na 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa provável escalação. O Renato Júnior, que não fez boas partidas, é até um cara que luta, briga, tenta ali, mas não jogou bem nem contra o Bragantino, nem também contra o Botafogo nessas 2 últimas rodadas. Goiás que já não vence há 3 partidas, né? Bom ficar de olho também nesse último retrospecto. Se você colocaria o Dieguinho mais como um ponta direita e deixaria, por exemplo, um outro jogador ali na ponta esquerda, né? O próprio Pedrinho, enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Apodi, que entrou também nos minutos finais diante do Botafogo e não foi bem, né? Então não tendo tantas soluções assim para esse jogo fundamental, né, no estádio da Serrinha. Lembrando que teremos transmissão do Premier e caso você não tenha ele, convido você também a conhecer a Agin TV por apenas R$ 29,90. Inclusive para você que vier aqui do nosso canal, né, tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando aqui embaixo também na descrição o nosso apoiador Agin TV para você conferir. Bora falar também sobre o adversário, como que viam Fortaleza para esse duelo diante do Goiás na Serrinha. O Leão que acabou vencendo o Flamengo, né, no último jogo da 28ª rodada, 3-2 no Castelão, uma partida bem maluca. O Flamengo também com outra cabeça, né, foi quase igual aquele jogo do Goiás também aqui na Serrinha, onde o time esmeraldino mereceu vencer, acabou levando um empate ali injustamente, né, nos minutos finais. O Fortaleza vem dessa vitória, que deu uma tranquilidade para o técnico Vojvoda, né, que nessa partida diante do time esmeraldino só não poderá contar com um meio atacante, né,
o Lucas Lima, jogador que acabou sentindo e não viajou para Goiânia com a delegação. Além disso, o volante Zé Wellison, ele retorna de suspensão. A tendência, tanto ele quanto o Robson, né? A tendência é que os dois possam sim aparecer no time titular. Então a provável escalação do Fortaleza nesse momento seria ali com o Fernando Miguel no gol, lateral direita com o Tinga com bastante velocidade e os dois zagueiros, o Marcelo Benevenuto e também o Brites. Lateral esquerda com o Juninho Capixaba, que vem jogando bem nessas últimas rodadas. Meio de campo com o Zé Wellison, o Ronald, Caio Alexandre e o Lucas Crispim. E lá na frente com o Pedro Rocha, Thiago Galhardo e o Robson, né, que pode retornar essa escalação. Robson que vem vivendo um momento ruim, né, começou muito bem a temporada, inclusive o próprio Campeonato Brasileiro, mas nesses últimos jogos a torcida vem pegando no pé. Ao contrário do Pedro Rocha, que marcou os seus 2 primeiros gols, né, com a camisa do Fortaleza no último jogo contra o Flamengo, um cara pra gente ficar de olho também nessa defesa. O Fortaleza é um time que tem mais a posse de bola, então na minha visão vai ser um jogo que o Goiás vai deixar a posse como time mais visitante, apesar de criar sim as suas iniciativas, por ter jogadores com boa criação, principalmente se caso o Dada Belmonte voltar ao time, né, tendo o Marquinhos Gabriel, a volta do Pedro Raul, Sávio, que dá um grande apoio pelo lado esquerdo, o próprio Dieguinho. Acho que o Goiás também, quando tiver a posse de bola, vai sim conseguir criar algumas boas chances. Um ponto que eu notei aqui pro técnico Jair Ventura trabalhar muito bem: os dois zagueiros do Fortaleza, eles são baixos na teoria, né? Porque eu que com menos de 1,70 m não vou falar com um jogador como é o Marcelo Benevenuto de 1,80 m é baixo, né? Mas ele só tem, entre aspas, 1,80 m e o outro dele, que é o Brites, né? Ele que na teoria é lateral direito, argentino, tem 1,78 m. O Pedro Raul tem 1,93 m, né? O cara é maior do que uma geladeira, né? Então assim, quase 20 centímetros maior, eu acho que dá sim para tirar uma vantagem. E o Renato Júnior também tem 1,91 m. Então essa bola aérea pode sim ser um trunfo para o Goiás, que também os laterais do Fortaleza não são grandões assim, nem o Tinga, nem o Juninho Capixaba. Acho que pode sim ser uma boa alternativa para inclusive a bola aérea do Goiás. Pode contar também com os outros dois zagueiros, né? O Fortaleza, como eu falei, gosta de ficar também com a posse de bola, a criação de jogadas, acho bastante perigoso. Um jogador que o Goiás enfrentou no primeiro turno que não está mais no Fortaleza, que é o Iago Pikachu, né? Então já é um certo reforço, mas com outros bons atletas no time, como o próprio Thiago Galhardo, o Pedro Rocha, que vem nesse bom momento, né, com bastante velocidade. Bom também essa volta do Sávio para conter também essas investidas pelo lado direito de ataque, né, do Fortaleza, que vem desse bom momento também. É uma sequência interessante de vencibilidade, né, dentro da Série A do Brasileirão, fazendo uma campanha de recuperação na primeira divisão. Goiás e Fortaleza na história. Goiás, para variar, não tem um retrospecto muito bom, né? Quando ele enfrenta times mais ou menos na mesma prateleira que ele, ou até mesmo menores. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas costuma ter uma grande dificuldade. 18 jogos na história, só 3 vitórias do Goiás, 7 do Fortaleza e 8 empates, né? Para um time que leva vantagem contra o Botafogo, empata com o Santos, e contra o Fortaleza, até mesmo o Avaí, outros aqui com o Goiás, Criciúma, né? Leva uma desvantagem absurda, né? É interessante esses números do futebol. Então, assim, é um freguês e que inclusive vem incomodando demais o Goiás nos jogos dentro de casa. O único jogo que o Goiás ganhou do Fortaleza nos seus domínios foi lá ainda na Série B de 2018, né? Uma vitória fundamental no momento bem difícil do torneio, 3-1 com 2 gols do Hernandes e outro do zagueirão Vitor Ramos. Mas, por exemplo, em 2019, aquele jogo que daria uma esperança de ir para a Libertadores, o Goiás perdeu no Serra Dourada por 2-1. Também na última edição da Série A que o Goiás participou, lá na Serrinha de 2020, derrota por 3-1, né? O Jefferson marcou um gol no finalzinho. Então, um time que vem incomodando demais o Goiás nesses últimos anos. Vamos torcer para que essa zica acabe agora nesse final de semana. Quero saber a sua provável escalação, quem que você entraria ali no ataque, né? Caso não dê para participar tanto o atacante ou da Belmonte, quanto também o próprio Vinícius, qual seriam os seus 11 titulares e também o seu palpite para esse jogo. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo para a gente discutir. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que ainda nesse próximo sábado, né, o jogo vai acabar por volta de umas 9 horas, então no máximo às 10 horas da noite já tem o nosso vídeo do pós-jogo. Esperamos que com uma vitória do Goiás, mas independente do resultado, quero comentar com vocês o que foi, né, esse Goiás e Fortaleza na 29ª rodada do Brasileirão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!